Olá, sou Ana Maria Esgrote Rodrigues, atualmente professora aposentada, que iniciei minha carreira aos 17 anos de idade, atualmente tenho 69 anos, já chegando nas minhas 7 décadas, e durante esse período tive a oportunidade de trabalhar nas mais diferentes séries, desde a alfabetização até o nível de pós-graduação para professores que ensinam matemática nas séries iniciais. Foi uma experiência rica, com isso contribuí para que eu acumulasse um bocado de experiências e alguns exemplares de livros. E hoje quero apresentar para vocês a minha reduzida biblioteca, uma vez que já doei grande parte de todo o acervo que veio acumulando desde meus 17 anos de idade, um bom tempo. Como já disse, agora eu tenho uma biblioteca mais reduzida, pois tive a oportunidade de doar meus livros em grande parte para muitas pessoas, estudantes, professores, amigos, bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias. E agora eu tenho a difícil missão de encontrar dentro desse reduzido acervo pelo menos 5 livros que eu vou ter que levar comigo. Vou ter que deixar os demais, com muita dor no coração. Vou tentar fazer isso. Então, essa biblioteca aqui parece mais um museu do que uma biblioteca, porque além dos livros eu também trago objetos por onde eu passe que fazem conexão com esses lugares, que me construíram a pessoa que sou, e tudo que está aqui passou por mim e deixou alguma coisa. E agora eu vou ter que levar os livros que eu tenho. Vou escolher por não necessariamente por ter sido o melhor livro, mas por trazer uma recordação. Essa aqui foi a minha primeira coleção. Ganhei quando eu tinha 7 anos, assim que fui alfabetizada. Meu pai me deu esse presente no dia de Natal. Vou pegar o Rimas Infantis, que tem tudo a ver com a minha infância. Um livro lindo, em que eu me deliciei as primeiras leituras, fazendo a leitura desse livro. Então esse seria a lembrança da minha infância. Depois, já na adolescência, o meu pai nos presenteou com José de Alencar. Coleção completa de José de Alencar. Vou deixar ele aqui, porque da minha infância esse aqui já representa muito. Depois que entrei na universidade, eu fiz o curso de matemática, de licenciatura em matemática. E aí me envolvi profundamente no estudo da educação matemática. E aí, como a educação matemática fez todo sentido no ensino que eu desenvolvi nas séries ensinando matemática ou na formação de professores para trabalhar com a matemática com crianças e adolescentes, então eu voltei meu olhar principalmente para a etnomatemática, que volta o seu foco para como os grupos étnicos eles desenvolvem a matemática nos seus fazeres. Da educação matemática, eu nesse processo de ser professora, eu também me envolvi muito na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Coordenei um centro de formação e trabalhamos no combate ao trabalho infantil, à violência sexual. Então, estou levando este livro para representar todo o trabalho na área da educação popular e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ainda na graduação,
A minha formação foi no campo da ciência e no campo da matemática. E aí eu vou levar como um símbolo, né, do trabalho desenvolvido, que seria no campo da ciência. O quanto foi interessante, muito importante trabalhar com a ciência na educação também. Na pós-graduação, eu, muito inquieta com toda a dificuldade na aprendizagem ou na constituição do sujeito, né, nessa relação estabelecida com a matemática, aprofundei meus estudos, tendo como uma das referências literárias Michel Foucault. Então, vou te levar um exemplar desse, que eu estou precisando ler um pouco mais e compreender um pouco mais a coragem da verdade, que nós estamos sempre lutando ou a favor disso ou contra isso em nossa trajetória. Hoje já tenho 5, a minha sacola está pesadinha. E no campo da espiritualidade, eu tenho buscado, para além de todos os autores, filósofos, Nietzsche, Derrida e outros tantos que a gente foi estudando durante esse período, eu ainda, agora, nesse momento, eu estou numa nova fase. Uma fase em que estou me aprofundando um pouco mais na literatura. E vou pegar, então, um livro mais para simbolizar. E o encontro que eu tive com Manuel de Barros me deixou muito feliz. Vou levar o Manuel de Barros para limpar um pouco a minha mente quando eu precisar, como assim ele orienta. E no campo da espiritualidade, eu tenho me dedicado um pouco no campo do estudo sobre o espiritismo. Então eu tenho lido muitas coisas para compreender melhor o meu ser e estar nesta vida, nesta passagem. Então eu vou levar também como uma lembrança e também um modo de me aprofundar e compreender mais, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Bom, com essa sacola aqui, eu vou guardar muitas e belas recordações. Sei que quero levar tudo isso, porque já doei muitos e deixei um belo acervo, né? Gostaria de estar levando a minha tese, gostaria de estar levando minha dissertação, alguns livros que eu participei na construção como esse, mas não é possível. Para onde eu vou, não posso levar mais peso do que isso. É isso. Espera aí, só um instantinho. Ai, meu Deus, tem tanta coisa. Tem que ser. Não, isso aqui são da pedagogia. Os dicionários estão aqui.
Acho que é isso. Eu acho que eu levaria também mais algumas coisas. Como sempre fui inquieta nesse processo de educação matemática, eu tenho buscado um modo de dar um pouco mais de leveza nesse processo de ensino e aprendizagem da matemática. Até porque traz uma história, uma disciplina que acabou ganhando um pouco mais de relevância no sistema educacional, mas a forma como vem sendo abordada, como tem sido feito o tratamento, faz com que muitas pessoas acabem gostando de estudar essa disciplina. E aí eu vou buscando caminhos e que eu possa abordar as temáticas de matemática de um modo leve, quer seja através da poesia, da literatura, das histórias, do modo como os conhecimentos eles foram sendo construídos, né? Trabalhando um pouco mais os modos de abordar com crianças e adolescentes. Então, nesses estudos que eu tenho feito, tanto nas oportunidades que eu tive de sair até do Brasil para aprofundar um pouco mais sobre a didática da matemática, e aqui no Brasil é chamado de educação matemática, eu busco formas mais agradáveis, coloridas e compreensivas, para que não seja um peso esse modo de ensinar e de aprender matemática. Então, alguns autores italianos, alguns autores franceses, onde eu pude aprofundar um pouco mais o assunto, eu tenho tratado de buscar esse modo mais leve. E assim, o que eu tenho percebido quando trabalho com a formação de professores para ensinar matemática, que a escrita é esse modo de você estar relatando e fazendo com que as crianças e adolescentes também escrevam sobre o seu processo de aprender e os professores sobre o seu processo de ensinar, né? Isso tem ajudado a ter um registro e um modo de se fazer um pouco mais de crítica em relação à educação matemática. Então temos grandes autores que abordam esses temas, e aí eu, de uma forma assim bem diversificada, venho buscando em alguns autores esse modo de trabalhar. Quer seja na poesia, quer seja na arte, como por exemplo esse livro de Leonardo da Vinci, como ele abordou e como ele tratou a temática nas suas obras, né? Como que matematicamente foi sendo uma ciência que dá um pouco de base para alguns grandes artistas, como foi Leonardo da Vinci, como o Escher, que precisou da matemática para isso. E claro, tem alguns autores que dizem que a matemática não serve para nada, né, para se fazer arte, como abordou muito sobre esse tema o Bruno Damori, por exemplo, né, que ele coloca que
Tem um outro livro que eu não encontro aqui no momento, ele diz: matemática serve para niente, quer dizer, para nada. O que você vai fazer? Os artistas pintam e não precisam disso. A vida, ela continua sem ela. E como nós a temos presente e ela faz parte desse nosso sistema educacional, por que não deixá-la mais agradável, né? E as pessoas tenham vontade de se aproximar e não se afastar de aprendê-la, né? São práticas que vêm sendo construídas no campo das ciências e que tem, dependendo da época, do contexto social, econômico e político de um país, de um local, esse conhecimento ele passa a ser aceito como uma verdade. Agora, como é que esse conhecimento é produzido? Como nós podemos utilizar esse conhecimento sem que as pessoas sofram? Temos que ser felizes para aprender matemática também. Como se escreve vou levar esse aqui, não cabe mais. Educação matemática crítica, que não pode perder de vista. Deixa esses aqui, já li. E aí, tá bom, fica assim. Pronto. Olha meu livro, na minha sacola. Eu era professora famosa porque eu carregava um monte de sacola, sempre com material didático, um monte de livros e papéis. Não podia ser diferente agora. Tô pronta. Então, agora a minha sacola tá cheia. Se pudesse, eu levaria mais umas 5 dessa, mas eu não vou poder fazer isso porque tem um limite. E então vamos parar por aqui. E aí eu vou apresentar para vocês os livros que eu peguei como uma representação de áreas e contextos que eu trago comigo, que me constituíram a pessoa que sou. Então, das escolhas que fiz, uma delas foi esse livro, que foi a minha primeira coleção. Ganhei de presente de Natal quando fui alfabetizada. E essas horas preciosas da infância me fizeram viajar na literatura. Fui muito feliz em ter a oportunidade de ter essa primeira coleção para fazer as minhas primeiras leituras. É um livro que o original seria em inglês, né? E esse aqui que eu peguei como o exemplar da coleção era um livrinho que eu adorava ler, tanto pela sua ilustração, o papel couché brilhante, lindo, a forma como era escrita. Eram coisas simples que para mim representavam muito a época. Como, por exemplo, aqui no prefácio diz: centenas de coisas se deve saber, mas antes de tudo convém aprender. Aquele que vive somente para amar, aquele encontra alguém que o venha alegrar. Só para dar uma ilustração, né? Crianças que aprendem cedinho a amar e a todos os seres de irmãos a chamar, cada dia que passa são mais atenciosas, ajudam as mães caladas sem prosa. Também trazia esse seu modo de educar uma criança para que ela fosse boazinha, como assim tratava toda essa literatura da época. Isso já fazem mais de 6 décadas, né? Precisamente foram há 62 anos. Na minha adolescência, já com 14 anos, eu fiz o ensino médio. Meu curso era um curso de magistério. E no curso de magistério, como eu fui uma aluna
bem-sucedida estudando matemática, acabei escolhendo a matemática como a disciplina em que eu iria ser professora. Como assim foi meu desejo, ser professora no ensino médio, mas em quê? Professora de quê? Não, então eu vou escolher uma disciplina que exigiria de mim muito empenho, muito estudo, pela chamada dificuldade em aprender a matemática. E como eu fui uma aluna bem-sucedida, eu entrei para estudar matemática, mas já com uma perspectiva de fazer uma educação matemática crítica, uma vez que, além da percepção que eu tive, a pouca percepção inicial da dificuldade em aprender essa disciplina, e assim fui aprofundando durante a minha graduação e pós-graduação para compreender que dificuldade seria essa, como torná-la uma disciplina mais leve, mais agradável, em que as pessoas gostassem de aprendê-la, né? Que chave é essa que virou em mim e que eu poderia estar contribuindo para que outros professores conseguissem dar essa virada de chave nos seus alunos? Então, Oli Scovis Mose, ele trata muito bem dessa questão da educação matemática crítica. Seria mais para representar todo o meu caminhar na graduação, pós-graduação, sobre o estudo a respeito da formação do sujeito. Este livro aqui eu trago comigo porque quem escreveu esse livro são autores da área da educação popular. E foi uma área que eu, concomitante ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, estudando e fazendo pós-graduação e dando aulas de matemática, eu também tive a oportunidade de trabalhar na educação popular. E o meu foco de atenção nessa área foi a defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, desde a construção do ECA, desde 1986, até a sua aprovação em 1990 e até hoje, o meu foco de luta é em defesa dos direitos da criança e adolescente. E o combate ao trabalho infantil foi um dos focos que chamou muito a nossa atenção, tanto na formação de educadores sociais que trabalhavam em contextos de rua, em contextos de abrigos, em contextos de escolas públicas, escolas privadas também, e na mídia, pesquisas, sempre foi com o foco voltado ao combate do trabalho infantil e da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa é uma bandeira de luta que eu não posso jamais deixar de lado. Ela só vai me acompanhar pela vida toda. No meu processo de formação, estou pegando aleatoriamente, no meu processo de formação, eu também tive uma fase da minha vida, tanto na graduação quanto na pós-graduação, já que a minha primeira graduação foi licenciatura curta. Na época da ditadura militar, houve uma reforma do currículo e o curso de educação matemática e física e de química, eles fizeram uma reforma à época que nos primeiros 2 anos a gente precisaria ter um conhecimento das ciências, biologia, química, física e matemática, para podermos ensinar ciências no ensino fundamental. E assim aconteceu. Então, como eu também amava a área das ciências, principalmente a biologia,
e me aproximei muito da biologia e da matemática, foi um prazer estudar sobre a ciência, até porque me deu oportunidade de conhecer como é que esse conhecimento científico ele foi sendo constituído ao longo dos séculos, né? E esse livro aqui, Para Compreender a Ciência, foi um livro em que eu estudei na época do, da minha primeira especialização em ensino de ciências. E depois tive a oportunidade de estudar um pouco mais no mestrado, lá no Instituto de Educação Científica e Matemática na Universidade Federal do Pará, onde a gente se debruçou muito sobre o estudo das ciências e da matemática, e em especial a educação matemática. Então, isso marcou muito a minha formação e minha atuação profissional. Já no doutorado, eu fui beber na fonte de Michel Foucault para compreender, não sei se seria a palavra, mas para tomar conhecimento de como se dá esse processo de constituição de um sujeito. Como que a matemática, a educação matemática, participa desse processo de constituição de um sujeito. Um sujeito que tem a oportunidade de estudar a matemática escolar. Esta matemática que tem todo um processo de transformação da matemática científica, como assim chamam de matemática pura, né, para essa transposição didática que é feita na abordagem da matemática com crianças e adolescentes, jovens e adultos, nas escolas. E como esse processo ele acaba provocando nos sujeitos um modo de ser, estar, pensar e se estabelecer profissionalmente na vida com a participação da educação matemática. Manuel de Barros. Manuel de Barros, eu tenho esse encontro marcado novamente aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz a graduação, a licenciatura em matemática e licenciatura curta em ciências na Universidade Federal de Santa Catarina. E retornando a Florianópolis, uma vez que passei 34 anos trabalhando em Belém do Pará, nessa área da educação popular, na área da educação matemática, na minha formação de graduação, de pós-graduação até o doutorado, no trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade e também numa universidade de educação popular. Foi uma construção múltipla lá. Foram muitas áreas, foram muitos atravessamentos. E aí, retornando a Florianópolis, já aposentada, eu disse, não posso parar, eu tenho que dar continuidade. E aí, nesse momento, eu estou mergulhando na literatura. E assim encontrei Manuel de Barros. Já tinha lido alguma coisa, mas agora com outro olhar, mais aguçado, mais madura, né? Afinal, já 7 décadas que vou completar. E tenho aprendido muito sobre isso, porque eu faço uma autocrítica. Foram 4 décadas de trabalho intenso, muito denso, muito tenso, né? Porque trabalhar nessa conjuntura, nesse conjunto de atividades como eu vim trabalhando esse tempo todo, desde a minha adolescência, não tive momentos para
aprimorar isso em relação a registros, a como eu poderia, né, hoje faço uma autocrítica de como poderia ter sido reservado um tempo para registrar experiências, para ouvir as narrativas, registrar isso para que isso servisse de registros e um apoio didático para outras pessoas que estão estudando e se dispondo a também ser um educador matemático ou educador em outras áreas, seja qual for a disciplina que escolha. E no caso, esse Manuel de Barros, ele ajuda muito a limpar a mente. Como assim ele diz, nós precisamos aprender até construir um estilo de escrita. E assim estou me propondo. Agora participei de um grupo de pesquisa que é o Tecendo, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e a partir desse grupo constituímos um grupo de leitura com essas literaturas, para que a gente aprimore esse modo de olhar, esse modo de ler as coisas, de ver, de experimentar, de trazer novos conhecimentos, de trocar nossos pareceres, nossos sentimentos em relação ao que é escrito e também estimulando essa importância de registrar também. Para mim, está sendo um desafio, né? Por isso eu escolhi o Gabriel Garcia Marques escrever esse livro. Esse livro está escrito em italiano, até porque eu preciso não esquecer de falar italiano, e aí a leitura é mais fácil do que falar, né? Mas eu me arrisco, me faço entender. E aí, como escrever um conto, uma narrativa, poderia dizer, né? Como se escreve isso. Gabriel Garcia Marques dá umas pistas, e aí eu vou levar isso comigo. Bom, esse livro aqui é um livro muito importante no campo da educação matemática. É a etnomatemática. Um grande educador matemático, ele cunhou esse conceito de etnomatemática. A matemática que é um conhecimento pertencente a grupos étnicos, quer sejam indígenas, quer sejam grupos de trabalhadores numa determinada área, como os carpinteiros, os pedreiros, os feirantes, que têm as suas matemáticas. Então, como eu transitei por essas áreas, a etnomatemática foi muito importante, até porque nos grupos em que eu trabalhei na educação popular com crianças em situação de vulnerabilidade, um dos grupos eram crianças que trabalhavam na rua. E essas crianças tinham os seus processos de cálculos e de compreensão nas transações que faziam com os objetos, as coisas que vendiam, né? O modo como raciocinavam, o modo como tratavam a relação com a moeda, a relação com os preços. Então, eu considero que esse grupo também tinha a sua matemática. Carraer, Terezinha Carraer, na época, fez um grande estudo, foi em Pernambuco, né? Acho que ela é Recife, e ela escreveu um livro que o título era
na Rua 10, na Escola Zero. Porque esse grupo de crianças que trabalhavam na rua, nas feiras, eles não erravam nos seus cálculos, mas nos exercícios que faziam na escola, eles tinham a dificuldade em relação à formalização que esse tema era, do modo como era abordado e modo como era registrado. Então, esse era um desafio e ainda continua a ser um desafio para os professores que ensinam matemática. Então, esse é um livro que eu levo porque é importante sempre estar lendo sobre isso para que a gente consiga criar modos diferentes, modos criativos, principalmente a criatividade no processo de ensino-aprendizagem. E também para não deixar só não ficar no campo das ciências, muito técnico, cuidar da espiritualidade, do campo do sagrado, um enigma. Parece meio contraditório, né? Trabalhar com todas essas questões da ciência, mas tenho encontrado no estudo sobre espiritismo um modo de me conectar com o sagrado, de buscar o meu equilíbrio, né? Para que eu tenha... Eu acho que com isso eu passo a entender melhor como é que eu venho construindo a minha vida ao longo de todas essas décadas. Fazem sentido. Então eu tenho estudado um pouco sobre o espiritismo e tem contribuído muito com o meu equilíbrio. É isso. Poderia levar muito mais livros, mas aí vou ficar com esses no momento. Então, como eu falei inicialmente, essa é uma redução de uma biblioteca que era bem maior. Passei já por um processo de escolher livros que eu gostaria de tê-los comigo por mais algum tempo. Centenas de livros já foram doados, mas alguns eles vão ficando, né? Por mais que eu faça um exercício de me desprender disso, é um pouco difícil. Então agora escolher de todos esses aqui, só alguns para levar comigo, não foi fácil. Então eu fiz uma opção por setorizar um pouco períodos da minha vida. E fui pegando livros que eu adquiri durante esses processos. Claro que tem muito mais na minha infância, no meu período de trabalho na educação popular, foi riquíssimo lá em Belém do Pará. Trabalhei na Unipop, trabalhei com o Movimento República de Emaús, trabalhei em escolas, trabalhei na universidade, na formação de professores, formação continuada, pós-graduação. Então foi muito rico, muito importante. Todas essas etapas, elas construíram muito, né, valores e uma relação com a educação com bastante compromisso, sabe? Uma educação crítica, uma educação realmente voltada para que as pessoas ganhem a liberdade de escolha nas suas vidas a partir da educação. Então não é fácil escolher só alguns, né? E a vida toda, desde que me entendo que entrei com 6 anos de idade na escola, o meu mundo é voltado na escola já lendo, porque na verdade eu entrei com meus 2 anos e meio, 3 anos no jardim de infância, como assim era chamada. Então já estou na educação desde meus 3 aninhos de idade. Tem até uma foto daquele tempo.
Então, a literatura, para mim, ela me acompanhou sempre. Teve um período em que eu precisava me dedicar muito aos livros técnicos, que foi período de graduação, que para mim foi um desafio. Sair do curso de magistério e fazer uma licenciatura de matemática numa universidade federal, à época, para mim foi muito difícil, muito. Então eu tive que estudar muito. Eu só tinha tempo para estudar e trabalhar. E aí esse período foi um período, uma lacuna na literatura mais abrangente, para além dos livros técnicos. Até que, na pós-graduação, eu então, na década de 80, né, com os desafios postos na área da educação popular, eu abri novamente o leque de literatura, de outros livros que não técnicos. Mas, claro, em alguns momentos o foco era a educação popular, era crianças e adolescentes, era a formação de educadores, eram os desafios da pedagogia, construir uma pedagogia para trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Não tem receita para isso. Sempre os desafios que nos eram colocados eram desafios que requeria muito estudo, muita dedicação. E é através da literatura que a gente busca fundamentos para a construção. Trabalhar na cidade de Emaús, na escola, era um trabalho num bairro com crianças em situação de vulnerabilidade e que exigia de toda a nossa equipe um constante processo de formação. Formação continuada, ela foi importantíssima para que a gente pudesse trabalhar, desenvolver todo esse movimento em torno da educação e tendo toda a comunidade abraçando essa causa. Desenvolvemos um projeto que chamava A Ciência Voltada para a Realidade Social do Bengui, que era o nome do bairro onde se localizava essa escola, à época chamada de Educação Alternativa, né? Mas que, na verdade, seria um processo de educação que deveria estar sendo desenvolvido em todas as escolas, porque as necessidades, elas se apresentavam com muita semelhança. Então, a literatura sempre foi importante e ainda está sendo. Enquanto for possível, se fazer leituras, se lê, se não se ouve, mas não parar. É isso, para mim foi muito importante.